versículos 1 a 7. A porção da palavra de Deus que trata daquilo que nós conhecemos como a quinta praga. Essa é a palavra toda poderosa do Deus Todo-Poderoso. Êxodo 9, de 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por tamanha demonstração de poder e graça. Obrigado, ó Deus, porque aqui, nas páginas do Pentateuco, nas páginas do Êxodo, nós já podemos ver e devemos ver o Teu Santo Evangelho, manifestando para nós o poder de libertação, não só para o povo de Israel naquela época, mas para nós hoje. Libertação essa, Senhor, dos nossos pecados, em especial das nossas idolatrias. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, quebra, Senhor, a nossa soberba, quebra, Senhor, os nossos ídolos nessa manhã, e faz-nos mais parecidos com Cristo, aquele que certamente, homem como nós, adorou ao Senhor acima de todas as coisas. Só o Senhor prestou culto e tinha como fazer a sua vontade mais do que comer e beber. Sacia-nos agora com a Tua palavra, e que o Senhor e a Tua palavra sejam totalmente suficientes para nós. Salva nessa manhã, Deus, aqueles que não têm a menor ideia ainda do que significa servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Eu vou ler um trecho de uma música para ver se vocês a reconhecem. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão. Laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta e sonha. Vem ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar. O fazem sonhar e sentir-se um Deus. Reconheceram? Se você é um noveleiro, você logo associou a letra ao Rei do Gado, novela famosíssima aí da Rede Globo. Você imaginou, talvez, a música veio novamente à sua memória, e ali, se você se lembra daquela abertura, basicamente é um monte de boi, um monte de vaca, um gado enorme, e no final, o Antônio Fagundes girando como um peão em cima de um cavalo que se transforma em ouro. E ali você pode ver, então, talvez a parte dessa música corroborando com aquela imagem, mostrando que aquele rei do gado, de fato, por riqueza, pela quantidade de gado que ele tinha e tantas outras coisas, se sentia realmente um Deus. E nós olhamos para essa praga, essa maldição, a quinta delas, e nós vemos mais uma vez aqui
Deus, de forma pontual, destruindo ídolos do Egito e destruindo ídolos no coração dos crentes ainda hoje. Obviamente a quinta praga vem logo após a quarta praga, que foi a praga das moscas, onde ali mais claramente nós vimos a distinção que Deus, que Yahvé faz do seu povo. Ali começa a ficar claro que Deus tinha um plano especial para os hebreus, em contrapartida aos egípcios e o coração duro daqueles homens. E nós sabemos que a graça do Senhor é tão abundante que até mesmo aos egípcios esse arrependimento foi oferecido. E eles poderiam, até mesmo o faraó, se arrepender de seus pecados. E essa noção da distinção, ela continua agora sendo aplicada a todas as outras pragas. Vai ficando mais evidente como a mão do Senhor, o dedo de Deus, estão julgando um povo rebelde e protegendo e preservando um povo que recebeu o favor do Senhor. Não é um povo que fez algo para receber o favor do Senhor. É o favor do Senhor, é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, de forma incondicional, que faz a distinção. E hoje, nessa manhã, se você está em Cristo Jesus, você é objeto dessa graça, dessa misericórdia, dessa distinção. Mais uma vez a pergunta é se nós vivemos como os egípcios ou se nós vivemos como os de Gósen. Nós queremos os privilégios de Gósen, nós queremos as bênçãos de Gósen, mas isso requer distinção. Isso mostra para nós também, principalmente no mundo caído ainda, que há sacrifícios, que há certas coisas que não nos pertencem exatamente porque não agradam a Deus. Isso nos leva a entender, a partir dessa quinta praga, então, que de fato o nosso tesouro não se encontra na criação, mas sim no Criador. E por isso somente Ele deve ser adorado e servido. Mais uma vez, não existe nada diferente aqui em relação ao que Deus está fazendo. Ele está quebrando mais alguns ídolos do Egito, destruindo-os por completo, fazendo-os cair por terra. Isso se aplica, infelizmente ou felizmente, a nós nessa manhã. Quantos ídolos nossos ainda precisam cair por terra? Porque infelizmente, para nós, o nosso tesouro ainda se encontra na criação. O nosso tesouro ainda se encontra em coisas criadas, e não no Criador, e não em Yahvé, Criador e sustentador de todas as coisas. Se o nosso tesouro e, logicamente, o nosso coração estão em coisas criadas, essas coisas serão adoradas e servidas por nós, e nós nos pareceremos cada vez mais com elas. Mas se o Espírito Santo fizer realmente a sua obra em nossos corações, nós adoraremos e serviremos somente a Yahvé e nos pareceremos cada vez mais com Ele. Isso ficará evidente hoje à noite, se Ele assim quiser, por meio do sermão em 1 Pedro. Então esse texto ele se divide bem facilmente em duas partes. A primeira delas demonstra para nós os animais como riqueza, e a segunda parte, os animais como idolatria. É isso que o Espírito Santo estava anunciando para o povo de Deus naquela época, e está anunciando para nós hoje, os animais como riqueza. Esse entendimento é fundamental para entendermos a razão da praga e onde Deus quer chegar. Leiamos mais uma vez, versículos 1 a 4, e entendamos aqui os animais como riqueza. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirvam. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os destiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo,
sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Com certeza está bem fresquinho na sua memória o fato de que talvez você tenha comido papelão ao invés de carne. Vocês se lembram disso? E todos os memes que apareceram na internet, agora podemos fazer churrasco com papelão e assim por diante, a criatividade do brasileiro em demonstrar, até por meio de brincadeira, a gravidade das fraudes que se encontraram então em vários frigoríficos conhecidíssimos e famosíssimos no Brasil. Isso fez o nosso presidente correr para uma churrascaria e se deliciar com carne que, obviamente, na opinião dele, não tinha nada a ver com o papelão. Não estamos entrando aqui no mérito do que realmente foi a fraude, mas isso nos ajuda a entender por que que vários países pararam de importar carne do Brasil. Por que que o presidente Temer corre para uma churrascaria para se deliciar com uma deliciosa picanha? Porque o Brasil estava prestes a sofrer uma crise de exportação de carne. Um dos bens mais valiosos para o Brasil nesse país tão amplo. Uma crise financeira, um embaraço econômico bateram as portas ou até entraram dentro do Brasil para nos trazer um certo desconforto. E aí nós olhamos para essa situação e pensamos, o que seria realmente da nossa economia se todo o gado, se todo o rebanho, se tudo aquilo que deixa a nossa exportação mais forte viesse a padecer? Certamente, nós enfrentaríamos uma crise tremenda. E nós vemos então aqui quão perspicaz é Deus em atingir o rebanho na terra do Egito. Nós não precisamos ler esse texto para entender que animais, principalmente domesticados, eles são instrumentos fundamentais para uma economia. Naquela época, eles faziam o transporte, eles faziam o trabalho duro, eles faziam aquilo que animais foram criados para fazer, porque exatamente isso, dentro do mandato cultural, traria mais riqueza para eles. Até ímpios conseguem usar animais da forma como Deus os criou para agirem. E aplicando isso aos nossos dias, nós que somos mais urbanos e não tão do campo, isso se aplicaria, por exemplo, a uma crise, a uma peste, a uma maldição, a uma praga, às máquinas. Imagina você, dona de casa, sem poder usar o seu fogão, seu micro-ondas, sua máquina de lavar, as mais abastadas, a máquina de lavar louça. Não dá mais, quebrou tudo, curto-circuito. Imagina você, homem agora, né? Sem o seu carro, sem a sua serra elétrica, sem a sua furadeira, sem todas as coisas que você não tem a menor ideia de como usar e mesmo assim usa, mas que com certeza facilitam muito o trabalho que você precisa fazer. Vejam então como isso vai trazer para nós, mesmo não utilizando mais os animais da mesma maneira que naquela época, mas utilizando força de trabalho externa, que nós poderíamos resumir como sendo tecnologia. Tecnologia facilmente se torna para nós um ídolo, então. É a força da minha furadeira que me faz alcançar aquele objetivo, e não a graça do Senhor, que me fez então
ter inteligência para criar a furadeira e presteza para usar essa ferramenta. A tecnologia é um ídolo na sua vida? Eu já fiz essa aplicação aqui bem recentemente e volto a fazê-la. O quanto você depende da internet hoje, o quanto você depende do seu iPhone, do seu smartphone, dos seus tablets e de tantas outras coisas. Fique um dia sem o seu smartphone e se você começar a tremer, isso significa que ele é um ídolo para você. E aí, Deus vem àquela época e fere exatamente aqueles ou aquelas criaturas que já historicamente eram tidas como as principais, ou talvez uma das principais commodities que sempre traziam grande riqueza. Um linguajar econômico exatamente para demonstrar que Deus está atingindo o centro da economia do Egito. E vai fazer o Egito sentir. Em proporção menor, é a mesma coisa que você sente quando você é desleixado no trânsito e o Detran faz questão de lembrar isso a você quando vem aquela multinha de R$200. Se a negligência for um pouco maior, R$800. Mexe no seu bolso e você sabe exatamente o que significa o dinheiro para você. Vejamos então, rapidamente, em alguns textos, como animais, e não necessariamente o dinheiro, ou notas ou moedas, sempre representaram riqueza. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 47. Gênesis 47. Versículos 15 a 17. Se você se lembra desse sermão, nós vemos que essa passagem da palavra de Deus ela é uma aula de economia para nós. Uma aula de economia, nos trazendo princípios fantásticos que nos ensinam hoje como proceder adequadamente, biblicamente, nessa área. Gênesis 47, versículos 15 a 17 dizem assim: tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Que commodity! Quanto valor! Acabou o dinheiro, mas ainda tem o gado. Na verdade, aqui você vê a preciosidade, então, dessas coisas que são mais matéria-prima e mostram realmente qual é a riqueza de uma pessoa, de uma família, de uma nação. Gênesis 30, versículo 43. Voltemos um pouquinho aqui. Gênesis 30, versículo 43. A história de Jacó chega a um ponto onde ele vai sair da terra estrangeira ali com Labão e retornar para a terra prometida. Mas antes disso, o versículo 43, Gênesis 30 nos diz: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Vejam como a imagem bíblica não é sacos e sacos e sacos de moedas, mas a quantidade inumerável de rebanhos.
Isso deveria trazer à sua memória imediatamente a imagem de quem? Um dos homens mais ricos da história de todos os tempos, Jó. Jó capítulo 1, contemporâneo aqui dos patriarcas. Jó, o livro logo antes dos Salmos. Jó capítulo 1, versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Houve um momento na história que o homem mais rico do mundo não era Bill Gates, não era Warren Buffett, mas era um crente. Um crente verdadeiro que passou pelo que ele passou e no final, pela fidelidade de Deus e pela sua graça, recebeu em dobro tudo o que ele tinha. Isso mostra então que de fato os animais, não só naquela época, mas ainda hoje, representam exatamente a riqueza pessoal, familiar e até mesmo do Estado. Não, essa mensagem, pelo menos não até agora, não é para você sair daqui e investir na bolsa, no boi gordo. Não pode fazer isso. É um bom investimento. Não é para você então agora saber como no Piauí, principalmente aí no sul do estado, você pode começar a ter cabeças de gado. É um bom investimento também, faça isso. Mas é para você entender então o que Deus está fazendo na vida dos egípcios e na sua vida. Deus está com a sua mão poderosa, como Ele mesmo diz aqui no versículo 3: a mão do Senhor será sobre o teu rebanho. E a mesma mão que abençoa, ela amaldiçoa. E é isso que nós vemos aqui quando Deus ataca a economia do Egito. É mais ou menos a imagem que nós vemos de aviões pilotados por terroristas islâmicos atingindo o centro da economia dos Estados Unidos. Aquelas torres não foram atingidas porque elas eram um alvo fácil, alto. Elas foram atingidas porque aquilo representava o coração da economia da maior nação e mais rica e poderosa dos nossos dias. Que ataque! E os Estados Unidos sentiram o ataque. E muitas pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender, porque não idolatravam apenas as torres, mas idolatravam o que ela representava. Quantos e quantos e quantos americanos hoje, protestantes, batistas, presbiterianos, de qualquer denominação, pensam que adoram a Deus, mas na verdade adoram o poder da sua economia, o poder do seu maquinário, o poder das suas armas, o poder do seu imperialismo. E Deus vem e mostra isso exatamente para a principal nação daquela época. Quem é que controla a economia? Não é Wall Street. Não são os experts em investimento. Não são aqueles que passam praticamente 24 horas por dia, 7 dias na semana, preocupados em tirar o dinheiro daqui e botar ali e assim por diante. Quem controla a economia e sempre controlou desde o princípio e vai controlar até o fim é Yahvé. É isso que ele está demonstrando aqui. E isso deveria imediatamente trazer conforto para a tua vida. Porque você sabe quão descontrolado você é. Você sabe quantas vezes você já teve que quebrar o cartão de crédito. Você não consegue entender como depois
Depois de tantos anos de experiência, você ainda termina no vermelho a cada mês. E essa palavra de conforto, meus irmãos, porque Deus está no controle. Nós não precisamos de teologia da prosperidade falsa, que te dá falsa esperança para dizer que sim, se você seguir os princípios bíblicos de economia, vai chegar uma hora que você vai terminar no verde, no azul, sei lá qual é a cor, mas não mais no vermelho, em que você de fato vai estar emprestando e não mais tomando emprestado, em que você vai poder até ter cabeças de gado em algum lugar do país e saber o que é ser próspero, como Jacó foi, como Jó foi, como José foi, como Abraão foi, como crentes são hoje, porque eles aplicaram os princípios da palavra de Deus, baseados no fato de que realmente o maior investidor, o maior economista, o maior planejador financeiro é o próprio Yahvé. Isso nos conforta, deveria. Mas isso também nos confronta. Isso nos confronta porque apesar de Deus ter o controle dessas coisas todas, nós somos tão negligentes. Não nos preocupamos nessa área tão importante da vida, que faz tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não consigo devolver o meu dízimo na igreja. Pastor, não dá. Presbítero, por favor, me dê mais um tempo. Eu simplesmente não consigo. Não bate com o meu orçamento. E é claro que aqui eu estou falando para aqueles que realmente entendem a obrigação da mordomia cristã, que exige de nós esse mínimo de devolução dizimal. Mas o confronto é também para aqueles que, por alguma razão, têm sobrando e preferem investir no boi gordo do que no reino de Deus. Como está a sua mordomia? Essas pragas, queridos, não são apenas para o Egito, essas pragas são para nós. A nossa situação financeira hoje deve nos fazer imediatamente pensar: o que é que eu estou fazendo de acordo com a palavra de Deus, para que realmente não apenas Deus seja de fato o soberano sobre as minhas economias, mas isso se manifeste tangivelmente. O princípio que Jesus nos ensinou é fundamental. Ele diz para nós: não há como servir a dois senhores. E ali, quem é o ídolo que ele apresenta? Mamon, o dinheiro, a economia. Reflita mais uma vez em relação ao seu coração, em relação à sua confiança. Quando acontece uma crise financeira, como é que você se sente? Você sabe que mesmo que isso represente algum sacrifício material na sua vida, você mesmo assim consegue confiar no Senhor? Ou você espera que a China dê a volta por cima e ela consiga então mais uma vez equilibrar as forças econômicas mundiais? O versículo de número 4 de Êxodo 9 nos mostra que existe uma teologia bíblica da prosperidade. Em contraste com a teologia falsa da prosperidade, o versículo 4 diz: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Qual foi o remédio que o povo de Israel usou para que na terra de Gósen
sanitários? Quais eram as vacinas que eles usaram para preservar os animais enquanto os outros morriam? Era a graça do Senhor, meus irmãos. A distinção que Deus faz. Esses vão morrer, esses vão ficar preservados. Não por coincidência, exatamente os do povo de Israel, porque o Deus aqui se declara como o Deus dos hebreus. Mantém seus animais domesticados bem vivos, e isso automaticamente, não precisa ter mestrado em economia. Trouxe agora o quê? Um balanço comercial favorável para o povo dos hebreus. Quem é que estava no controle agora? Quem era o rei do gado? Certamente não era mais Faraó. Isso mostra que Deus, Ele não só pode, como Ele faz isso na sua vida. A graça de Deus, meus irmãos, também é para lhe enriquecer materialmente. A pergunta é se você está pronto para receber essa bênção de Deus. A pergunta é o que você faria com R$1 milhão que chegam até você de forma legítima, de uma forma inesperada. Você tinha um tio rico em algum lugar que por alguma razão deixou isso para você. Responda essa pergunta e você vai mostrar onde está o seu tesouro. E você provavelmente diria: eu vou dar o dízimo, e agora eu estou livre da igreja e do reino de Deus, e o restante é para curtir a vida. Afinal, Deus prospera o seu povo. Isso me lembra de um filme fantástico, Forrest Gump, que é chamado Contador de Histórias, mas ele não contava história alguma, ele contava o que aconteceu na vida dele de fato. Não era mentira, apesar das pessoas não acreditarem. E você vai se lembrar então que Forrest Gump vai para a Guerra do Vietnã, lá ele conhece o seu melhor amigo Bubba, que morre ali, mas antes disso ele promete ao Bubba que eles fariam uma sociedade de pesca de camarões. Bubba morre na guerra e ele vai e cumpre a sua promessa. Ele compra um navio de pesca de camarões, um barco, e começa a pescar. E não pesca nada, e não pesca nada, e não pesca nada. Até que então, dentro do roteiro do filme, mostra-se que se Deus não intervir, ele continuaria não pescando nada, e Deus intervém. Traz uma grande tempestade, todos os barcos da região são destruídos, só sobra quem? O barco do Forrest Gump. E aí ele começa a pescar, camarão, 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 e fica milionário, bilionário, pela graça de Deus. O que você faria se isso acontecesse na sua vida? Talvez Deus não lhe prospere exatamente porque Ele sabe que o seu coração ainda serve a Mamon. E se você tivesse R$1 milhão na mão, isso seria um veneno na sua vida. Deus está quebrando os nossos ídolos. E Ele está nos mostrando que Ele é o Senhor da economia. E que todo o nosso dinheiro, todo o nosso sustento, todos os nossos bens, não apenas um dízimo disso, devem servir exatamente a Ele. O contraste que Jesus faz então entre Mamon e o Deus verdadeiro nos leva ao segundo ponto. Vimos aqui os animais como riqueza e agora os animais como idolatria. Versículos 5 a 7. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum.
Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. E aqui nós vemos mais uma vez o quanto Deus consegue ser irônico. Vocês se lembram de algumas pragas atrás, quando o Faraó mente, dizendo que libertaria o povo se a praga acabasse? Moisés fala: quando é que você quer que eu ore para que a praga acabe? Ele diz: ora amanhã. Não ora agora não, porque eu ainda acho que isso é uma coisa natural, que pode se resolver sem a mão de Deus. Ora amanhã, vamos dar mais um tempinho aí, para ver se realmente é sobrenatural o negócio. E a partir daquele momento, então, Deus, com toda a sua ironia, vai mostrando para Faraó: Faraó, vou fazer isso amanhã. Eu vou fazer isso amanhã. Só para você ver quem eu sou. Só para você ver como eu realmente controlo não só a economia, mas o tempo e todas as coisas. E você vai ver então como amanhã os animais fora de dosem, os animais domésticos, domesticados que estão no campo, morrerão imediatamente. Não adianta vacina, não adianta veterinário, não adianta. Pois Yahvé não está atacando apenas a economia do Egito, ele está atacando principalmente a sua idolatria. E quando nós pensamos sobre idolatria ligada a animais, na nossa cultura, no nosso tempo hoje, imediatamente nós somos transportados para a Índia. E você sabe como ali a vaca é sagrada. Você sabe então como aqueles homens convivem diariamente com vacas andando pelas ruas e assim por diante, porque são animais sagrados, não podem ser maltratados ou, enfim, devem ser adorados. Algo parecido acontecia no Egito. Não que os animais estavam ali pelas ruas das cidades, mas os animais eles eram representações de dois deuses. Um deus masculino, Apis, o deus sagrado de Mênfis, que representava a fertilidade dos rebanhos, e a deusa Hathor, que era nada mais nada menos do que a deusa vaca. Apis era um deus touro e Hathor, melhor dizendo, a deusa vaca. Obviamente, então, na divindade ou no grupo de divindades ali, o touro e a vaca traziam prosperidade para a economia do Egito. Eram esses deuses que eram responsáveis e controlavam aquela economia. É claro que esses deuses eram poderosos, afinal de contas, o Egito era a nação mais poderosa daquela época. A lógica é clara. E aí vem Yahvé e mostra que Apis e Hathor nada passam de falsos deuses, que nada podem fazer, são inúteis diante do poder fantástico do Todo-Poderoso. E mesmo assim, nos nossos dias, Faraó já tinha desistido dos seus magos e de suas ciências ocultas, mas nós insistimos em recorrer ainda à falsa ciência, a ciência que não se submete às Escrituras, para dizer algo como uma explicação materialista para aquela praga. A proliferação de moscas e piolhos, que se iniciou com a falta de água limpa e pela morte das rãs, foi o responsável pela peste dos animais. Esses insetos podem carregar vírus e, ao picar os animais, provocavam doenças que poderiam terminar em morte. Para Humphreys, esse cientista, um dos principais insetos que causou a morte dos bichos foi a mosca de estábulo, que transmite vírus fatais para cavalos e vacas. Essa é a explicação científica. Toda a lógica. Para que nós vejamos que realmente, não só essa praga, como todas as outras, tem explicações materialistas.
O que a Bíblia traz é uma versão mitológica, é uma versão espiritual, é uma versão baseada em fé. Mas nós não precisamos de fé para acreditar nessas coisas. Basta nos olhar para a cadeia alimentar, como o mundo funciona materialmente, mecanicamente, e nós entenderemos o que está acontecendo aqui. Quão facilmente você responde a Humphreys, que tem um PhD e você não? Quão facilmente você anula esse argumento frágil, ridículo, totalmente sem sentido? Você olha para esse argumento e ele é, em primeiro lugar, desonesto. Ele não está pegando todo o contexto de todas as pragas. Para que o argumento faça sentido, as outras pragas, elas ainda têm que ter alguma função ou força nessa sequência toda. E as pragas claramente começaram e terminaram. Deus é poderoso para isso. Mas além disso, ainda falta uma explicação para Humphreys, para demonstrar por que só os animais fora de Gósen foram picados pela mosca de estábulo. E a mosca de estábulo, que certamente não deve picar só os animais confinados, demonstra ainda mais a ironia desse pensamento e a sua falta de sentido. A Bíblia diz claramente o quê? Que os animais domesticados que estavam no campo e não nos estábulos é que pereceram. É só você continuar lendo, e é isso que eu chamo de honestidade contextual. A praga lá da saraivada de pedras ainda vai atingir animais, eles têm que ser protegidos. Ou seja, quando Deus fere a economia do Egito, Ele não aniquila todos os animais domesticados, Ele aniquila aqueles que estavam no campo, pastando. Havia ainda alguns animais que seriam então ali, mais uma vez, vítimas de outras pragas, para que Deus demonstrasse ainda mais poder. Isso não faz sentido. Nós olhamos para a Índia e você diz, não precisa nem ser crente para entender que uma vaca não é sagrada. Isso não faz sentido. Mas pessoas inteligentes, tão racionais, tão científicas, tão acadêmicas, elas não comem animais, porque os animais não podem morrer, porque os animais têm que ser preservados. Tem algumas que não comem nem ovo, porque o ovo representa ali vida animal. E essas mesmas pessoas tão inteligentes, tão acadêmicas, tão científicas, elas matam bebezinhos no ventre de uma mãe. Elas não comem ovo e elas abortam bebês. Isso é mais sem sentido do que um hindu adorar uma vaca. E qual é a sua idolatria? Desde quando o pecado faz sentido? Yahvé está aqui libertando o seu povo para adorá-lo no deserto. E a gente vai ver o êxodo acontecendo de fato. E a gente vai vibrar com o povo de Israel. E a gente vai ver a fidelidade do Senhor. E logo depois que eles saem, o que acontece? Eles começam a murmurar. E vai chegar um ponto, ainda nesse livro, em que o povo de Israel, o povo que foi preservado em Gósen, o povo santificado, o povo que foi liberto pelo poder de Deus,
eles vão adorar a Deus por meio de quê? Um bezerro de ouro. Onde foi que eles aprenderam esse tipo de adoração? Arão tem a ousadia de responder para Moisés quando ele é confrontado. Arão diz: a gente simplesmente jogou ouro ali e saiu um bezerro. A gente olha para o povo de Israel, a gente olha para o povo da Índia, a gente olha para os vegetarianos e a gente diz: vocês são loucos. E a gente se olha no espelho e a gente diz a mesma coisa: você é um louco. Como é que nós adoramos aquilo que não pode nos satisfazer? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23. Romanos 1, 22 e 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós criticamos a Índia e o hinduísmo e a sua deusa vaca, mas cada um de nós aqui nessa manhã, em maior ou menor medida, ainda idolatra a nossa economia. Nós temos a mesma reação de Faraó. Faraó ouviu a palavra do Senhor por meio do seu profeta. E ele manda o quê? No versículo 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Faraó ouviu a palavra, mas ele não acreditou. Ele está vendo os animais morrendo no campo dele. E ele manda ir a Gósen para ver se de fato Deus era capaz de preservar animais ali, fazendo com que a mosca de estábulo não chegasse até eles. Como é que você confia na palavra de Deus? Deixa eu mostrar para você quão louco você é ao negligenciar exatamente a palavra de Deus em relação ao que nós estamos estudando aqui na escola dominical. Eu mencionei isso semana passada e menciono novamente. Deus diz: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E o empresário cristão diz: não dá, pastor, é o dia que mais me dá lucro. Eu não posso fechar o meu estabelecimento no domingo. Eu abro de manhã, mas à noite eu estou lá na igreja, dando o meu dízimo. Fique tranquilo. E o consumidor cristão diz: é o único dia que eu tenho para fazer comércio, pastor. Porque como o Senhor mesmo ensina, eu tenho que trabalhar arduamente 6 dias na semana. Eu não tenho tempo para ir ao shopping nos outros dias. Eu vou no domingo. Graças a Deus que as lojas estão abertas no domingo. E não só a praça de alimentação. É o único dia, pastor, que eu tenho para saciar o meu ídolo. E eu acho que eu tenho razão para criticar uma pessoa oriental que adora uma vaca.
existe a possibilidade de um hindu nunca ter ouvido o Evangelho. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho e você continua adorando o seu umbigo? É o dia, pastor, infelizmente, nesse mundo caído, onde eu ainda faço o cursinho que me fará passar no concurso, porque os ímpios estão lá estudando até nesse dia, eu tenho que estudar também. É o dia, pastor, que pega a pós-graduação e a minha vida vai acabar se eu não fizer essa pós-graduação. E o mais irônico de todos, não sei se ainda tem, mas pelo menos tinha, uma faculdade teológica da falsa igreja adventista do sétimo dia, que validava os diplomas de teologia. Por exemplo, o nosso seminário não é reconhecido pelo MEC, então os pastores lá têm que ter os seus diplomas validados para que aquele diploma sirva de alguma maneira no mercado. O que eles iam? Se matriculavam na faculdade adventista. E eles tinham que estudar quando? Domingo! Porque os adventistas não estudam no sétimo dia da semana. Mas pastores presbiterianos vão estudar no domingo para validar o seu diploma teológico, porque sem ele, eles não têm futuro. A sociedade agrária de Israel, por ordem do Senhor, ela tinha que trabalhar 6 anos e folgar um ano inteiro. Que economista maluco estabeleceria isso? Isso acaba com qualquer economia, com qualquer sociedade. Fere todos os princípios seculares e materialistas de uma boa prosperidade econômica. Um fazendeiro israelita naquela época diria para Deus: dá para recalcular 6 anos de trabalho e 1 de descanso? Não faz sentido. Como é que a gente vai produzir? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai comer nesse 1 ano inteiro de não trabalho? E qual é a resposta de Deus para eles? E qual é a resposta de Deus para nós hoje? Eu sou o sustento de vocês. Eu sou o sustento de vocês. Quando é que vocês vão crer nisso? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele continua dando o pão, Ele não tira o pão de nós, mas nós idolatramos o pão. Nós nos esquecemos de quem é o responsável para nos dar o pão. É por isso, meus irmãos, não é por causa de doutrina, não é porque nós somos presbiterianos, é por isso que nós estamos estudando, gastando 3 domingos para entender o que significa guardar o 4º mandamento para a glória de Deus e para a nossa bênção, para o nosso descanso, e não para fardo. A idolatria dos egípcios foi quebrada. O coração de Faraó permaneceu endurecido. Eu pergunto para você nessa manhã: quão endurecido ainda está o seu coração em relação a entender que Deus é o seu sustento? Se você está desempregado,
Deus é o seu sustento. Se você está empregado, Deus é o seu sustento. Se você é jovem e precisa casar, Deus é o seu sustento. Se você está casado há 20 anos, Deus sempre foi e continuará sendo o seu sustento. E não tem maneira melhor e mais adequada de você demonstrar isso do que entendendo essa regra básica, toda sábia do Senhor: 6 dias trabalharás e como nunca antes na sua vida, confia no Senhor, e tudo mais Ele lhe dará. O nosso coração idólatra, meus irmãos, ele não é tratado pela preservação dos animais. Isso é glorioso. Deus preservou os animais, Ele automaticamente, num instante na história, Ele tornou o povo imediatamente mais rico, muito mais rico do que o povo de Faraó. Mas nós olhamos para essa história e nós falamos: é isso que importa, a bênção material. Não! A preservação dos animais é uma bênção, mas a morte de animais é bênção ainda maior. Conheça a sua Bíblia e veja como a primeira morte de um animal inocente, que não tinha nada a ver com a situação, já começa a dar para você a maior esperança de todas. Quando Adão e Eva caem, Deus, Yahvé, mata um animal, tira a pele daquele animal para cobrir as vergonhas do seu povo caído. A história de Israel demonstra mortes e mais mortes e mais mortes de animais que nada podiam fazer em relação à vergonha do povo de Deus. E nessa manhã nós somos lembrados, no dia do Senhor, que todas essas mortes de animais evidenciavam exatamente a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se essa mensagem, se essa cruz, se essa morte não significam para você o seu sustento, você precisa rever como você conhece o Evangelho e principalmente como você participa de uma mesa como essa. Esse pedacinho de pão, esse cálicezinho de vinho não sustentam ninguém materialmente, mas espiritualmente é exatamente isso que nós precisamos. Todo iluminado a partir da palavra de Deus, sem a qual nós realmente não podemos viver. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós confiemos que Ele realmente é o nosso sustento e que controla toda a economia do mundo. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela palavra que ouvimos, e o Senhor mesmo prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Os deuses estão olhando, os ídolos estão observando, os inimigos da cruz de Cristo criticando, e nós, pela fé, nos aproximando dessa mesa para tomar um pequenino pedaço de pão e um pequenino cálice de vinho, demonstrando o quanto nós confiamos no Senhor como nosso sustento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos toma pela mão, quebra os nossos ídolos e nos ajuda a servir ao Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso sustento, é que nós oramos. Amém.